Como estamos? Bom, para o vídeo de hoje a gente teve vários pedidos, certo? Então, o vídeo de hoje é falando sobre dumping na cirurgia bariátrica. E o que é a síndrome de dumping? Como é que ela acontece? Quais são os sintomas? Então, todas essas informações que a gente vai tentar trazer aqui. Eu fiz uma compilação de alguns estudos, mas eu achei um que estava bem completo, bem mais completo com relação a todo esse processo. E aí eu vou até citar um pouco dele aqui e como chegar nesse material que eu estou apresentando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, sobre o dumping, o que eu observei? Temos aqui um trabalho realizado no Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Temos alguns autores colocados aqui e o nome desse trabalho é Avaliação da Síndrome de Dumping em pacientes obesos mórbidos submetidos à operação de bypass gástrico com reconstrução em Y de Roux. Então, nesse trabalho, ele descreve um pouco sobre a síndrome de dumping. E aí, essa descrição, eu vou pedir licença poética para os autores desse trabalho e vou, abre aspas, demonstrar o que eles escreveram aqui. Então, abre aspas. A crise de dumping típica aparece ainda enquanto o paciente se alimenta ou dentro dos primeiros 30 minutos após a ingestão dessa alimentação. Inicia-se com uma sensação de plenitude, é acompanhada por calor e transpiração na parte superior do tórax e, em alguns casos, pode envolver o corpo todo. Segue-se intenso estado de prostração, astenia e mal-estar. Intenso estado de prostração, astenia e mal-estar é uma fraqueza, uma sensação de sonolência que o paciente sente, né, que essa pessoa sente, tá? E chegando a um estado de fraqueza tamanho que é compelido a deitar-se, nos casos mais graves, de meia a 1 hora ou mais. Então, assim, nos casos mais graves. Mas como a informação hoje, atualmente, ela é passada, então muitos pacientes, muitas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, elas conseguem já ter um controle ou pelo menos uma identificação sobre o alimento que ela está ingerindo. Então, necessariamente, esses alimentos eles acabam tendo riqueza de gordura e ou açúcar na composição deles. E o que a gente precisa entender é que a síndrome de dumping, ela não é um impeditivo do alimento ser ingerido, mas ela é um fator moderador. Então, o que isso quer dizer? Síndrome de dumping, se você tem, você nunca mais vai comer nada com doce ou com gordura, ou os dois juntos. Bolo, chocolate, de jeito nenhum. Não é verdade, não é assim. Mas para a quantidade que você comeu, naquele momento que você sentiu, né, alguns sintomas que a gente vai descrever aqui do dumping, é interessante que para uma próxima ingestão desse mesmo alimento, você diminua drasticamente essa quantidade. Então, quais são esses sintomas? O que a gente observou nesse estudo aqui, que ele cita, temos perda de consciência, vontade de deitar ou sentar, o cansaço físico, exaustão, um sono, a palpitação, que algumas pessoas dizem que é como se o coração fosse sair pela boca, né? Então, engolir esse coração porque ele tá ali para sair. Então, essa palpitação é realmente bem intensa, tá? A inquietação, a agitação, uma dor de cabeça já não é tão comum. A sensação de calor, o suor, isso é muito comum. Então, você tá num ambiente frio, um tempo, né, não tão quente e você está suando em picos. Então, realmente isso faz parte do dumping, né? Náusea, a eructação, que são arrotos. Então, isso também faz parte, mas em menor quantidade. Existem outros sintomas também, como o desarranjo, cólica e desarranjo intestinal, que tem outros estudos que não apresentou nesse aqui. Mas de qualquer forma eles também existem.
tá? Então, tudo isso faz com que a gente perceba a necessidade da informação de como acontece e por que acontece esse dumping, essa síndrome de dumping. Então, a síndrome de dumping, necessariamente, ela acaba, por vários outros estudos, ela acaba sendo apresentada em pessoas que fizeram cirurgias na localização do abdômen, né, na barriga. Então, o que é interessante saber? Se eu sou uma mulher e eu retiro meu útero em uma cirurgia, essa retirada, esse útero, ele fica na localização do abdômen. Então, eu posso ter dumping. Se eu retiro a vesícula, eu posso ter dumping também. Por quê? Porque a vesícula também está localizada ali na barriga ou no abdômen, tá? Por isso até que há uma recomendação dos médicos na retirada de vesícula, que a pessoa modere ou evite comer açúcar e gordura pelos próximos 30 dias e na recolocação desses tipos de alimentos deve ser colocado com muita moderação, porque essa síndrome de dumping pode acontecer. Mas, como você não pode escolher se você faz ou não faz a retirada da vesícula, né? Então o médico informa e acaba tendo essa orientação. Na gastroplastia, como você vai ter o critério cirúrgico e no final o paciente ou a pessoa vai decidir sobre realizar ou não a cirurgia, então é muito interessante que ele tenha total informação sobre alguma intercorrência. E a síndrome de dumping é uma síndrome que acontece. Agora, vocês vão me perguntar, tem um percentual, tem uma quantidade de pessoas que fazendo a cirurgia bariátrica, seja ela pela técnica de sleeve ou gastrectomia vertical, ou pela bypass, que é a derivação em Y de Roux, apresenta? Não. Esse percentual ele é muito variável, acontece de pessoa para pessoa. Então, na clínica, durante esse tempo que eu tenho de atendimento, eu encontrei pessoas que nunca tiveram, eu encontrei pessoas que tiveram por um tempo e não tiveram mais depois, e que nunca tiveram e depois começaram a ter. Mas não é algo certo. Se eu tive uma vez eu vou ter para o resto da vida. Não é tão certo assim. Agora, dependendo dos estudos, o que acaba acontecendo é que sempre vai ser decorrente dessa ingestão de alimentos com maior riqueza em gordura e açúcares, certo? Então, o que é interessante? A pessoa que fez a bariátrica, ela precisa observar isso, porque por um erro alimentar ela pode recolocar essa quantidade que pode o corpo entender como exagerada e essa pessoa ter a síndrome de dumping desenvolvida. Então, é interessante que a pessoa entenda essa quantidade e que, se caso ela sinta alguns desses sintomas, que ela vá e busque a sua equipe, o seu médico, para poder obter informação, entender se o que ela sentiu foi somente o dumping ou se tem alguma outra situação que está mascarada ali por uma possibilidade de dumping, mas que é necessária atenção médica, certo? Então, é necessário essa observação e é interessante a informação ser divulgada. Então, a síndrome de dumping, ela pode acontecer e necessariamente é interessante que a equipe saiba o que está acontecendo e a frequência que isso está acontecendo. Literalmente, a nutrição vai poder observar muito mais aproximada, né? E vai poder delimitar essas quantidades a mais ou a menos desses alimentos que têm riqueza em açúcares e ou gordura, para que a pessoa também possa ter o melhor resultado diante da cirurgia bariátrica. Então, só reforçando, não é que não possa mais comer esses alimentos, mas é interessante que a escolha seja mais saudável e tenham alimentos com menos riqueza desses elementos, para que vocês não tenham o comprometimento do resultado pela bariátrica e que vocês não precisem passar por situações de intercorrência como a síndrome do dumping. Certo? Então, eu espero ter esclarecido esse dado, essa informação e a sugestão que tantas pessoas pediram ao longo do canal, e estamos aqui para mais sugestões. Não esqueçam, se inscrevam, tá? E divulguem aqui o canal, que a gente acaba agradecendo, tá bom? Muito obrigada! Ok.
Oi, como estamos? Não, brincadeira.